com a paz do Senhor. A meus companheiros, pastor Anderson, pastor Luciano, pastor Iel, a você que nos acompanha via esse canal, que Deus em Cristo vos abençoe. Graças a Deus chegamos até aqui com a ajuda do nosso Deus. E você que tem nos acompanhado, quero pedir, por gentileza, em nome de Jesus, nos ajude compartilhando, curtindo, comentando, deixe seu like, por favor, divulgue esse trabalho para que mais professores, mais professoras venham ter acesso, tá? Você que juntamente conosco chegamos aqui, hoje nós estamos tratando da última aula do terceiro trimestre, né? Que é a lição de número 13, o cativeiro de Judá, né? Então, quero louvar a Deus pela sua vida, por você ter nos acompanhado até aqui, que Deus abençoe, tá? Vamos lá. Nós temos a nossa última aula desse trimestre, o trimestre é riquíssimo, né? Que foi exatamente o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, né? Esse foi o tema desse terceiro trimestre, que hoje nós estamos aí na nossa terceira aula, dia 26 de setembro, né, 2021, e aí a nossa 13ª aula, né, nossa lição, sendo essa a última, né. Nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, 24, 18 ao 20, e também o 25, do 1 ao 10, que nós não vamos ler os textos por causa do tempo, mas você, professor, você, professora, que vai estar dando aula à sua classe, é de suma importância, é necessidade, você tem a obrigação de fazer a leitura desses textos, estudar, pois nós não iremos fazer por causa do nosso tempo, e nós também aqui é apenas uma pré-aula para te ajudar, tá? Nós vamos tratar aqui sobre o cativeiro de Judá, né? Assim como aconteceu com o reino norte Israel, Judá também é levado cativa pelos babilônicos, e vocês já são conhecedores que foram levados cativos, aproximadamente aí uma diferença de 100, 130 anos, aí, ou pouco mais, diferença do reino norte, né? do reino de Israel, que já tinha sido levado cativo pelo Império Assírio, que nós já estudamos dentro desse trimestre, né? Interessante, queridos, que o cativeiro aconteceu especialmente por causa da liderança. Em todo o livro dos Reis, o autor sagrado, né, deixa isso transparecer, né? Também os profetas Miqueias e também Jeremias, né, aponta a liderança, os reis, como a causa principal do cativeiro, né? Pois se os reis ali fossem tementes ao Senhor, eles levavam ao povo a buscar o Senhor. Mas se fosse um rei mau, um rei idólatra, também levava o povo para a idolatria, né? Então nós vemos aí os altos e baixos, né, do reino de Judá. Com o rei bom, o povo ali tinha ali um renovo, por mais que era superficial, porque com a morte do rei o povo já voltava para a idolatria. Aí vinha outro rei que era um rei ruim, um rei ali que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e o povo voltava para a idolatria, né? Nós vemos aí isso aí. O cativeiro, nós sabemos que foi resultado aí da sua idolatria do reino de Judá, assim como de Israel, né? O resultado foi da idolatria, da injustiça, a corrupção e vários outros pecados ali que foram ali exatamente se armazenando, foi se acumulando, até que a taça do juízo de Deus se encheu e era necessário ser derramada, levando o povo cativo, conforme o próprio Deus havia descrito no livro da lei. Se o povo ali não obedecesse os seus mandamentos, não obedecesse os seus preceitos e suas leis, seria levado, entregue na mão dos inimigos, né? Então, o povo não fez conforme as ordenanças de Deus, o povo foi levado cativo. Então, nós vamos falar um pouco sobre o declínio espiritual de Judá. Pastor Anderson, quando você olha para esse ponto, pastor Anderson, sobre o declínio espiritual de Judá, as advertências dos profetas, concernente a isso, pastor, o que o senhor tem a nos dizer, pastor Anderson? Pastor Wilson, a paz do Senhor, pastor Leão, pastor Luciano, meus Amém, queridos, pastor. paz do Senhor. Pastor Wilson, nós observamos um ponto bastante importante, é a questão que aquilo que o rei Josias fez, a reforma que o rei Josias fez em tudo, o rei Josias tirou todos os ídolos de Israel, de Judá, fez aquela limpeza geral,
Só que uma coisa que o rei Josias não conseguiu fazer foi arrancar do coração do povo esses ídolos. Não conseguiu tirar do coração do povo os ídolos. Depois desta reforma, tudo que o rei Josias fez, nós vamos ver que agora começa a declinar este povo, o povo de Judá começa a declinar. Olhando para a vida dos seus filhos e também de um neto de Josias, nós passamos a ver Joacás, Joaquim, Zedequias, né, que foram estes que governaram, que foram rei em Israel. Joaquim foi o neto, né, de Jeoaquim. E é interessante que quando nós olhamos agora para a palavra de Deus, capítulo de número 23, a seguir, nós vamos perceber que, capítulo 23, versículo 31, começa o reinado de Joacás. E Joacás, a Bíblia diz que ele reina 3 meses. Né? Ou também o chamado Jeconias, capítulo 3, versículo 16 de 1 Crônicas, também chamado Jeconias, ou Salum, né? A qual Jeremias também vai pronunciar, chamando também dessa mesma maneira. Né? Em Jeremias capítulo 22, versículo 11 e 12, é chamado de Salum. Quando nós olhamos para estas pessoas, Joacás, ele reinou 3 meses, e a Bíblia continua a dizer que e fez mal o que era aos olhos do Senhor, conforme tudo o que os seus pais fizeram. Olhando para a continuidade, quando o faraó Neco, ele se levanta, ele vem contra Joacás. Então ele tira Joacás do poder e coloca Eliaquim, que mudou o nome para Jeoaquim. E também a Bíblia diz da mesma maneira. O versículo 36, da mesma procedência, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, 11 anos ele reinou em Jerusalém, mas a Bíblia também diz, fez mal o que era aos olhos do Senhor Jeová. Quando nós percebemos também da mesma maneira, Joaquim, seu filho, agora reinou em seu lugar. Da mesma maneira, a Bíblia fala também que este fez mal o que fez mal aos olhos do Senhor. E quando nós percebemos, então, entra essa pessoa que é Zedequias, reinando. E o período também de 11 anos. Então nós percebemos que nesses períodos de anos que esses reis, esses 4 reis agora estão reinando, nenhum deles foi de agrado às suas atitudes, à sua maneira, à sua procedência de conduzir o povo, como fez seu pai, o rei Josias, na palavra, celebrando a Páscoa, enfim, tudo quanto nós vimos na lição passada. Os profetas que se levantam, tanto o profeta Miqueias, para condenar as atitudes deles, os que mais se sobressaiu, nós percebemos que é o profeta Jeremias, de ponto que eu quero até aqui citar, profeta Jeremias capítulo 15, versículo 3, esses reis foram tão maus, tão ruins, que a Bíblia diz assim, porque visitá-lo-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, ou 4 juízos, com a espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves do céu, e com animais da terra, para os devorarem e destruírem. No meio de tudo isto, quando nós vamos perceber que Deus, ele vai visitá-los agora com os seus juízos. Em tudo que os profetas veio profetizando, veio trazendo, nós também poderíamos dizer, Abacuque, um pouco antes dele, ele vai já prever tudo aquilo que o reino de Babilônia iria de trazer por causa do seu declínio espiritual. Ora, se nós percebemos que um rei mudou, aplacou a ira de Deus, porque estes reis, sendo da mesma linhagem, sendo da mesma semente, vamos assim dizer, do rei Josias,
aprendeu, viu, presenciou tudo aquilo que o seu pai fez, e não permaneceu naquilo que o seu pai mostrou, ensinou através da palavra, através da Páscoa que foi realizada em tudo, mas não. Eles preferiram então se decompor espiritualmente e enfrentar então a ira de Deus. E Jeremias em tudo, apontando todos os erros, tudo. Irmãos, aconteceu aquilo que na lição passada o pastor Uriel comentou, o esquecimento da palavra de Deus. Não houve arrependimento, não houve sequer um conserto com o Senhor. Preferiram fazer julgamento contra o profeta Jeremias, preferiram jogá-lo na cisterna, colocá-lo no poço, preferiram amarrá-lo, bater, do que ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Então, eu vejo em tudo isto, pastor Wilson, que quando a pessoa ela não permanece naquilo que ela aprendeu através do seu pai, naquilo que ela presenciou, que o rei Josias foi, porque o rei Josias foi o homem que diz a Bíblia que serviu o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu entendimento, ou seja, com todo o seu coração, se eles não guardam isso para si, então veio esse declínio espiritual e vem também uma sentença. Glória a Deus. Os irmãos, é interessante que o declínio estava tão terrível que o próprio profeta Jeremias, no mesmo texto que o pastor antes citou, mas no início aí no capítulo 15, versículo 1, vai dizer: então o Senhor me falou dizendo, ainda que Moisés e Samuel pusesse diante de mim, quer dizer, intercedesse, a minha alma não poderia se compadecer deste povo. Perceba como estaria a situação do declínio espiritual de Jerusalém ali, declínio espiritual de Judá, toda aquela região ali do Reino Sul, como estava a situação, né? Meu pastor antes também comentou que o Josias fez a reforma, tirou os postes ídolos, queimou ali, destruiu aquilo, mas não conseguiu arrancar a idolatria do coração do povo. Isso é tão evidente que o profeta Ezequiel, já no cativeiro, alguns anciões vai ali consultar o profeta Ezequiel. Olha o que o próprio Deus vem falando através do profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 1, vai dizer assim: e vieram a mim alguns dos anciões de Israel, e se sentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho de homem, estes homens deram lugar aos ídolos em seus corações, e puseram diante da sua face tropeço da sua iniquidade. Então, por que eu deveria ser consultado por eles? Meus irmãos, olha o que Deus fala para o profeta Ezequiel sobre aqueles anciões que vieram ali para consultar Ezequiel concernente à vontade de Deus. Deus falou, porque os corações deles são ainda invadidos por ídolos. Como é que eles vêm para ser consultados a mim? Como é que eles vêm me consultar se os corações deles ainda são repletos de ídolos? Então, o declínio espiritual, a questão da idolatria, dos ídolos, meus irmãos, professores, professoras, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, tire os ídolos dos seus corações. Interessante, senhores, que hoje a idolatria está tão grande, mas tão grande, a inversão de valores está tão terrível, que hoje nós vemos isso abertamente nas redes sociais. Qualquer coisa, se um ser humano faz, ele é exatamente toda a forma de ira e xingamento é dada a ele. Mas se houve algum detalhe concernente a um animal, meus irmãos, as pessoas caem em cima, com hoje as leis de processos, e as leis são criadas para defender animais de tão rigor, enquanto que a vida humana é tão desprezada. Enquanto que leis inversas são criadas para que crianças inocentes indefesas sejam mortas, e as leis protegendo, enquanto na contramão, leis são criadas para proteger os animais.
Eu não sou contra animais, não. O animal tem que ser protegido, sim. Animais tem que ser cuidado, sim. Mas não pode invertermos os valores disso, tá? Hoje tem muitos crentes que adoram a sua calopsita. Tem muitos crentes, muitos professores de escola bíblica dominical, que a sua calopsita é o seu Deus. Ele trata a sua calopsita como seu Redentor, como seu Deus. Porque qualquer coisa que nós colocamos de pé de igualdade com Deus é idolatria. Não precisa colocar algo que venha superar Deus, não precisa superar. É só colocar de pé de igualdade. Meu Deus. Se eu tenho algo de estima que venha colocar como oposição a Deus, aquilo já é idolatria. E hoje, quantas coisas, quantos animais não têm sido foco de muitos crentes, em que trata os seus animais melhores do que seus próprios filhos. Seus filhos, em certas maneiras, são desprezados, são colocados para que as babás eletrônicas cuidem. Enquanto o seu cachorro, o seu gato, a sua calopsita são exatamente os donos dos seus colos. Aí que eu vejo, pastor Wilson, um declínio espiritual, né? Porque nós usamos celulares, usamos televisões, Netflix, TNT, que seja o que for aí, para segurar a atenção das crianças, enquanto que o pai, a mãe, né, tá fazendo outras coisas. É uma babá virtual, né, algo desse tipo. Por quê? Quando nós praticamos isso, o que nós estamos dando de alimento para os nossos filhos espiritualmente, vamos assim dizer? O que ela está aderindo naquele momento? Né? E só um ponto, só para não atrapalhar a aula do senhor. O versículo 6 do capítulo 15, a qual já foi mencionado, as últimas palavras está dizendo assim: estou cansado de me arrepender. Ou seja, estou cansado de mudar de atitude por causa de tudo isto. E não é diferente, será que não é diferente nos nossos dias hoje, irmãos? Porque uma coisa, a gente vai na igreja, né, pede perdão para Deus, ou ora, pede perdão para Deus, mas daqui a pouco nós estamos lá fazendo a mesma coisa. É apenas algo superficial, né? E aí, meus irmãos, nós vemos aí esses reis aí, esses vassalos, na verdade, são colocados vassalos, né? Tanto do Egito, depois da Babilônia, para ali governar Judá, né? Nós vemos aí, todos eles, como o pastor Anderson já citou, foram aí péssimos, né? E aí, nós temos aí o Joaquim, né, também chamado de Jeconias, também chamado de Iconias, que reinou aí 3 meses, e nesses 3 meses, houve uma profecia do profeta Jeremias para ele, uma profecia essa que colocava fim na dinastia da casa de Davi pela linhagem de Salomão. A profecia de Jeremias falava a Jeconias que após ele vinha apenas Zedequias e depois nenhum mais da casa de Salomão se sentaria no trono de Davi, não seria mais ele. Tá? Então nós vemos aí, Zedequias aí foi o último vassalo da Babilônia, colocado ali, e o Zedequias, ele foi ali, ele se rendeu à Babilônia ali, sendo colocado por Nabucodonosor ali, mas ele ali vai ali fazer uma aliança que ele seria fiel ao Império Babilônico ali e não trairia, pois a maioria deles sempre traíram partindo para o Egito. Mas, neste meados aí, o Nabucodonosor, com o exército babilônico, fez uma incursão contra o Egito. E nessa incursão não houve vitória da Babilônia. Então, Zedequias achou que o Egito venceria a Babilônia. O que o Zedequias fez? Foi exatamente pedir ajuda para o Egito, para então se rebelar contra Nabucodonosor. E aí foi exatamente que veio a fúria de Nabucodonosor, levando aí a destruição de Jerusalém e do templo. Pastor Uriel, sobre a obstinação de Ezequias e sua queda, sobre a teimosia de Ezequias, a surdez nos avisos dos profetas, o que o senhor tem a dizer, pastor?
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, aos companheiros que estão conosco aqui, a você que nos acompanha neste canal, ao longo desse trimestre que nós estamos aqui na última aula, desse terceiro trimestre do ano 2021, compartilhando convosco esta matéria, assim como as demais que já se passaram, de tamanha importância para a sua vida, seu crescimento espiritual, seu ministério e para a sua igreja, e principalmente para os seus alunos que estarão te ouvindo, aprendendo com você, tudo aquilo que nós estamos aqui trazendo aqui nesta pré-aula. É interessante que tudo isso se dá, pastor Luiz, justamente por causa da surdez espiritual. Só que é interessante que essa surdez, não é que eles nasceram surdos, não é que eles não ouviam porque não podiam ouvir, eles não ouviam porque eles não queriam ouvir. Há uma diferença entre escutar e dar ouvido. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas escutam muito, mas não dão mais ouvido. As pessoas estão escutando, mas não estão dando ouvido. É mais ou menos como você fala com o seu filho assim, para de fazer isso. Ele te escutou, mas se ele continua fazendo, ele não te deu ouvido. Agora, quando você fala para o seu filho, para de fazer isso, e ele parou de fazer, é porque ele não só te escutou, mas ele te deu ouvido. Então, eles escutavam as profecias, mas não davam ouvido à profecia que vinha diante deles. E nós vemos aqui, que cita aqui nesse termo, nesse texto aqui, no segundo tópico aqui da lição, sobre a obstinação de Zedequias, falando também sobre essa surdez. Porque no capítulo 7, aqui ele cita o capítulo 7, versículo 4 de Jeremias, que fala, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Por quê? Porque o que nós estamos vendo aqui por causa dos falsos profetas, o povo achava que eles poderiam pecar, e usar as cerimônias no templo para encobrir os seus pecados. Mas aqui o que Deus está querendo? Deus está querendo uma mudança de conduta do povo. Deus está querendo uma mudança de conduta deles. Por quê? Porque Deus não está se agradando do fato de ele estar, não, mas eu estou cantando no círculo de oração, isso não tem problema nenhum, eu vou continuar fazendo porque eu estou cantando na mocidade, não, eu louvo a Deus no grupo, não, eu toco nessa banda, aqui também tinha templo, meu querido, e aqui no templo aqui, o que é que Deus está dizendo? Eles iam ao templo para tentar encobrir os seus pecados, e Deus não queria isso. Deus disse, vocês estão usando de fidelidade falsa, não fieis, está dizendo aqui, não vos fieis, não vos confieis em palavras falsas, porque Deus conhece, Deus tem visto a conduta deles, Deus conhece a nossa conduta. Quando nós vamos para as 7 cartas das 7 igrejas, e aquelas 7 igrejas do Apocalipse ali, se refere a 7 líderes, a 7 períodos de tempo, contando do primeiro século da igreja primitiva, representada pela igreja de Éfeso, até o século 21, cujo nós estamos vivendo, representada pela igreja de Laodiceia. Ali são séculos, períodos de tempo, aonde nós vamos ver ali o quê? O que é que Deus está querendo do povo ali? Deus está querendo do povo que o povo se arrependa dos seus erros. Deus está querendo do povo que o povo seja vencedor e triunfante na presença dele. Está no tempo? Está no tempo. Mas no tempo muitos estavam morrendo em Sardes. No templo alguns estavam sendo reprovados. Nós podemos ver isso daí na igreja de Éfeso, porque alguns agora interpretam a obra de Deus como um simples trabalho. Não, estou trabalhando para Deus. Quem trabalha para Deus tem seu salário, tem o seu reconhecimento do homem, mas quem faz a obra de Deus receberá a sua recompensa. Então nós precisamos entender aqui que Deus nos quer no templo, com condutas que conduzem, com a palavra que ouvimos, com a palavra que pregamos e com os louvores de adoração que entoamos a Deus, porque a nossa conduta não pode contrariar aquilo que temos ouvido da palavra, que temos observado na palavra de Deus. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles estão se fazendo de surdo, e isso tem acontecido nos nossos dias. Muitos estão se fazendo de surdo, muitos estão escutando, mas não estão dando ouvido mais à realidade da poderosa e bendita palavra de Deus. Agora, o que tange aqui o rei Zedequias,
né? Eu separei aqui alguns pontos, porque ele cita aqui o capítulo 38 de Jeremias, né? Sobre essa teimosia do rei Zedequias. É interessante que ele não queria obedecer a palavra de Deus, né? Ele não queria obedecer a palavra de Deus, por quê? Porque ele teria que se arrepender. E aí é uma coisa que se arrepender significa o quê? Fazer uma conversão, né? Voltar da mão que você está indo do erro para a contramão. Ou seja, quem precisa se converter é aquele que está na contramão de Deus. Ele precisa fazer uma conversão e retornar para Deus. Então por que ele não queria obedecer? Porque se ele obedece, ele tem que se arrepender. E ele não quer se arrepender. Então, por ele não querer se arrepender, ele não dá ouvido à palavra, não obedece à palavra. E o que ele faz? Ele dá desculpas. Então, o primeiro ponto aqui é que ele é aquele que dá desculpa. Ele sempre tem uma desculpa para ele dar. Né? E é esse o grande perigo de líderes, de professores, de membros, seja qualquer a posição da pessoa na casa do Senhor. Desculpas para não obedecer. Desculpas para não ter que se arrepender. Aqui é o primeiro ponto do rei Zedequias. Aí vem o segundo ponto. O medo do que os oficiais poderiam pensar. O medo, né? Aqui vem o medo de que aqueles que desejavam matar Jeremias passassem a querer matar também a sua família. Né? Então ele tem medo, porque os oficiais estavam desconfiados. Os oficiais estavam investigando os diálogos de Jeremias com Zedequias. Eles queriam saber o que estava acontecendo ali no capítulo 38. Eles estavam com as suas antenas ligadas, né? Como diz alguém por aí. E aí o que é que nós vemos aqui? Eles estão preocupados com o diálogo, com a conversa, e eles não gostam de Jeremias. E aí, mas Jeremias é o profeta de Deus. Mas aí o que é que Zedequias quer? Ele quer popularidade. Ele não quer perder a popularidade com os oficiais. Ele tem medo do que os oficiais possam lhe fazer a sua família. Ou seja, ele tem mais medo do que pode acontecer esteticamente do que espiritualmente. Ele tem mais medo das perdas materiais do que das espirituais. Então é isso que nós estamos vendo aqui, porque Deus está dando oportunidade para ele, mas ele não aproveita essa oportunidade que Deus está lhe dando. E aí o que é que ele faz? Ele demonstra que ele tem medo dos homens, mais do que de Deus. E está assim de gente que tem medo até do diabo mais do que de Deus. O diabo, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O diabo não pode ir além daquilo que Deus permite. Então, Deus pode impedir o diabo de tocar em você. Mas quem pode impedir Deus de trazer o juízo? Meu Deus. Ninguém pode. Ninguém pode. Então, ter o diabo como inimigo não é tão perigoso quanto ter Deus como inimigo. Então, nós vemos aqui que havia uma mensagem de juízo. Mas antes disso, Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento. Porém, ele não quis. Ele se preocupava com o que poderia acontecer com a sua família. E o próprio profeta Jeremias lhe alertou que se ele procurasse obedecer e fazer a vontade de Deus, Deus o protegeria e protegeria também a sua família. Mas se ele não fizesse a vontade de Deus, o que iria acontecer? As próprias mulheres se escarneceriam dele. E o terceiro tópico que eu marquei aqui, pastor Luiz, para encerrar aqui minha fala, Zedequias, ele ao invés dele proclamar, o que o profeta Jeremias levou até ele, a mensagem, ele proclamar para os oficiais, ele proclamar para o povo, ele quis ocultar. Não, vamos ocultar essa conversa. Vamos abafar essa palavra aqui. Essa mensagem não pode sair daqui. O que tem de gente tentando abafar a mensagem de Deus, o que tem de gente tentando ocultar a mensagem de Deus, a verdadeira, a real mensagem de Deus. Analise para você ver. Não se prega mais sobre arrependimento, não se prega mais sobre o inferno, não se prega mais sobre arrebatamento, não se prega mais sobre grande tribulação. Não um contexto generalizado, nos entenda por favor, mas na sua grande maioria não se tem mais esse tipo de mensagem na igreja. Esse tipo de mensagem desperta o povo, assusta o povo, alerta o povo. Esse tipo de mensagem não traz grandes ofertas. O povo fica preocupado
Mas é bom que o povo se preocupe ao ponto de querer buscar intimidade com Deus, arrependimento, conversão, uma vida santa na presença de Deus. Agora veja o que Zedequias quer. Ele quer que a conversa fique em segredo. Ele quer que aquele assunto morra por ali, que não saia dali. Quando na verdade ele deveria pegar aquela mensagem, levar aos oficiais, levar diante do povo, se arrepender diante de Deus, para que tudo que Deus está lhe alertando que pudesse lhe acontecer, Deus pudesse fazer algo diferente. Mas ele proporcionou um cenário de cativeiro. Ele foi uma espécie de líder que, ao invés de fazer a vontade de Deus para livrar o povo, ele não. Ele acaba, por causa da sua negligência, da sua teimosia, aproximando ainda mais o povo do cativeiro. Agora vejamos que tipo de pai, de líderes, de ensinadores nós estamos sendo. Estamos aproximando mais o povo de Deus ou estamos aproximando mais o povo do adversário? Porque o cativeiro para eles era o adversário da época. Então nós temos que analisar o que estamos aprendendo, o que está sendo falado aqui. Não são mensagens de ameaça, meus irmãos, são mensagens de alerta, de despertamento para nós. São lições que nós estamos tirando dessa escola para trazermos para os dias atuais, porque tudo isso aqui é realidade para os dias de hoje. O contexto histórico ficou no passado, mas a aplicação diz respeito aos nossos dias. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Então nós estamos vendo aí, meus irmãos, a situação, a abstinência aí de Zedequias, sua queda, e com isso, toda essa atitude de Zedequias, qual é o resultado? O resultado é exatamente Jerusalém cercada e levada cativa, a destruição da cidade santa, do templo, a matança, o cativeiro, a peste ali, a pobreza ali, que vai se dar ali, o profeta Jeremias comenta no seu livro de Lamentações. Pastor Luciano, sobre Jerusalém cercada e levada da cativa, a destruição da cidade, do templo, a matança, cativeiro, peste e pobreza, o que você tem a dizer, Pastor Luciano? Meus amados irmãos, é o Pai do Senhor Jesus, nossos companheiros também, Pai do Senhor Jesus. Amém. Pastor Wilson, pegando aqui uma deixa aqui do pastor El, do pastor Anderson, nós vamos perceber que no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16, vai falar assim: e o Senhor Jeová, o Deus de seus pais, advertiu-lhes por intermédio dos seus mensageiros, enviando-lhes com frequência, porque tinha compaixão do seu povo e da sua morada. Mas eles escarneceram os mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e trataram com zombaria os seus profetas, até que a ira do Senhor Jeová contra o seu povo chegou a tal ponto que já não houve mais nenhum remédio. Meu Deus. Então nós vamos perceber, por várias vezes nós vamos ver Deus levantando homens aí, até mesmo mulheres, para poder trazer uma palavra de aconselhação, uma palavra de repreensão ao povo, à liderança, principalmente para a liderança, para que a liderança se convertesse, porque uma vez que a liderança se convertesse, ela também seria um espelho para os seus súditos. E nós vamos perceber que esse cativeiro de Judá também foi gerado por algo que estava enraizado, nossos irmãos já falaram, os pastores já falaram aqui, a respeito da idolatria. Nós vamos perceber, num pequeno detalhe aqui, no livro de Jeremias, no capítulo 2, vou até ler, está aqui marcado, capítulo 2, versículo 8, fala assim: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Perceba que até os profetas, os pastores, os sacerdotes estavam com seu coração voltado à idolatria. E quando nós abandonamos a palavra, nós vamos perceber que logo após vai entrar a questão da idolatria, e bem colocado aqui pelo pastor. E o problema, meus amados irmãos, é que nós queremos fazer
não é um reparo, é fazer uma gambiarra. Nós queremos muitas vezes fazer gambiarra, dar um jeitinho, né? O tal do jeitinho brasileiro aí, para poder servir a Deus e fazer aquilo que a carne propícia. E o que me chama mais a atenção é que o cativeiro de Judá não vai só ser gerado por essas questões, mas um propósito muito maior vai ser gerado e que vai gerar uma consequência por causa dos pecados deste povo. Tanto é que no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10 e 11, se não for a memória, a glória de Deus vai sair do meio deles. Eles não vão ter mais a glória de Deus, eles não vão ver mais a manifestação de Deus como eles antigamente viam, como eles viam na construção do templo, a qual Salomão ergueu para servir o Senhor. Então, meus amados irmãos, o cativeiro de Judá vai nos trazer muitos ensinamentos. Por exemplo, nós vamos perceber aqui no livro, eu até fiz uma marcação aqui, no livro de Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo de número 17, livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, o capítulo 17 de Jeremias ele faz questão de mostrar como que estava o coração de Judá. O capítulo 17, versículo 1 fala assim: o pecado de Judá está escrito como uma pena de ferro e com a ponta de um diamante. Está gravada sobre a tábua do seu coração e sobre os chifres dos seus altares. Olha como estava terrivelmente o povo de Judá mergulhado na idolatria, como estava mergulhado no pecado. E como nós lemos no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16, o Senhor sempre enviou mensageiros para poder, com compaixão deles, não permitir que esses viessem a ser escravos. Meus amados irmãos, a preocupação que gera em nós é que nós estamos vivendo dias, abrindo aspas aqui, nós estamos vivendo dias que os homens estão indo de mal a pior. Indo de mal a pior. Não se observa mais a palavra de Deus. E quando Deus levanta um servo, um homem de Deus, que transmite a palavra de Deus, não é mais ouvido, como o pastor Oriel falou aqui. Não é mais ouvido. Não é mais colocado em prática. E por consequência, nós vamos perceber, pastores, que o próprio Deus, ele vai fazer a questão de demonstrar, através do profeta Oséias, que, através do seu casamento, que o povo de Israel, ele estava divorciado de Deus. E tanto o pastor Uriel fez aqui uma leve lembrança a respeito da revelação de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos perceber que Deus está falando agora, através do apóstolo João, ao líder da igreja, ao pastor da igreja, falando que ele tinha abandonado o primeiro amor. Ou seja, a palavra ali, abandonado, dar-se também a questão de divorciado. Ele estava divorciado literalmente de Deus. Então perceba que o pecado vai fazer conosco. Olha o que o pecado vai fazer conosco. Quanto menos eu observo a palavra de Deus, mais distante eu estou de Deus. E queridos, nós estamos vivendo um dia que nós precisamos se agarrar com a palavra de Deus, porque estão sobrevivendo tempos difíceis. São tempos difíceis que nós estamos vivendo, pastores. Tempos difíceis. E o pior de tudo é que, como o pastor Léo falou, que o pessoal acha que, mas isso aqui foi lá no passado. O coração dessa geração é tão mais obstinado que os que estavam lá naquela época. Porque na nossa geração nós temos como consultar o Senhor através da sua palavra de uma forma muito maravilhosa. E hoje nós desprezamos.
Não é porque você deixa a sua Bíblia lá aberta no Salmos 91 e você acha que vai ter bênção. Não vai ter bênção não, querido. Salmos 23, a Bíblia não foi feita para ser amuleto na tua casa, não. A Bíblia foi feita para poder ser observada dia após dia, para não acontecer o pior sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Os irmãos, a idolatria ela é tão terrível, porque a idolatria ela não traz confronto. A idolatria agrada a maioria. Assim como era no passado, ela continua tendo os seus mesmos efeitos. A idolatria sempre agrada a maioria. E a idolatria não traz confronto. Ao contrário, a idolatria traz conforto. Aparentemente traz um certo conforto, pois a sociedade, o mundo em que vivemos é mergulhado na idolatria. E isso é que nós vemos muitos caindo na idolatria. E aí, meus irmãos, nós temos aí o desfecho, né? Que a Jerusalém é levada, destruída, o templo, Judá é levado cativo. Interessante que o profeta Jeremias também vai dizer que o tempo de cativeiro é de 70 anos. Né? Interessante, porque nós sabemos que o resultado do cativeiro foi por causa da sua idolatria, da sua injustiça. Na verdade, o capítulo 23 do livro do Êxodo inteirinho é negligenciado. Que o capítulo 23 do livro do Êxodo, ali são séries de leis para que o povo observasse, para que tudo ocorresse conforme a vontade de Deus. Mas todo o capítulo 23 do livro do Êxodo é negligenciado pela liderança, tanto dos reis, tanto dos sacerdotes, que era o pivô principal. Seria esse o sacerdote o grande influenciador, mas na verdade foi eles influenciados pelo lado idólatra, né? Seguindo aí os reis. Em vez de eles se opor aos reis, eles se aliavam. Né? A gente vê aí o sacerdote que deveria se opor aos reis idólatras, eles se associavam aos reis. Né? E aí nós vemos aí toda essa situação, é levado cativo, e o tempo vai ser estipulado ali 70 anos. A pergunta é, por que 70? Aqui nós já estamos finalizando, mas por que 70? Por que não 90? Por que não 50? Por que não 40? Por que não 10? Mas por que 70? Queridos, é interessante. 70 era o tempo, foi o tempo em que uma das leis ela não foi cumprida, que era exatamente a lei sobre o ano sabático, que durante 6 anos eles deveriam trabalhar, e no 7º ano era o tempo que a terra deveria descansar. Essa lei se encontra nos primórdios, no livro do Êxodo, capítulo 23, versículos 10 e 11. Também no livro de Levítico, capítulo 25, do 2 ao 3. E no capítulo 25, também Levítico 20 e 21, está ali algo que o próprio Deus vai dizer. Mas se alguém disser, o que nós comeremos nos anos subsequentes? Pois eles trabalhariam 6 anos, o 7º ano eles descansavam. Eles cultivar, plantar no 8º, mas eles iam colher no 9º. E esses 2 anos aí, o 8º ano e o 9º ano, até chegar essa colheita. O próprio Deus disse que a colheita do 6º ano era o suficiente para cobrir isso aí. Mas quando foi que eles pararam de observar essa lei? No 16º ano do reinado de Saul. Interessante é que o profeta Samuel alertou o povo, dizendo que vocês me pedem um rei, só que fiquem cientes que o rei vai cobrar tributo, o rei vai tomar as vossas filhas, vai tomar os vossos filhos, vai tomar o vosso gado, vai tomar o vosso mantimento. No 16º ano do reinado de Saul, eles pararam de observar essa lei por causa dos tributos pesados para suprir a necessidade do reinado. E aí os reis subsequentes, como Davi, Salomão e os demais, também os tributos pesados sobre o povo não teve mais condições de observar essa lei. E aí foi que, somando todo esse período, dá 490 anos. Tirando isso aí, sobraria 70 anos que a terra deveria descansar. Então eles é levado cativo e deveria ficar 70 anos no cativeiro para que a terra descansasse o tempo que ela deveria ser descansada faltavamente, né? A cada 7 anos, um ano ali ela descansava. Né? Isso como não houve,
490 anos eles trabalharam, cultivaram a terra diretamente, então era necessário. Tá? O cativeiro se deu por causa da sua idolatria. E já que eles vão para a idolatria, então fique lá 70 para que a terra descanse. Tá? Então, cuidado. Vamos observar a palavra do Senhor conforme ela é, como está escrito. Cuidado com o gestismo, cuidado com aquilo que eu acho, cuidado com aquilo que eu penso. Tá? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde. Tá? Boa aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Na medida do possível, nós estaremos te atendendo. Tá? Aos meus companheiros, pastor Anderson, meu muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Luciano, meu muito obrigado. Pastor Oriel, Deus abençoe. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Mas, por favor, deixe seu like, compartilhe, curta, comente, ajude outros professores a terem acesso a essas informações. Tá? Eu só tenho uma informaçãozinha pequena para te dar. Se caso você fizer isso, compartilhando, curtindo e comentando, você fará parte, você receberá parte do galardão que nós receberemos, você terá parte nele, tá? Pelo esse simples gesto, pois o próprio Jesus Cristo em Mateus 10, do 40 ao 42, vai dizer que aquele que der um copo d'água a um servo terá galardão de servo, aquele que der honra a um profeta terá galardão de profeta. Então nós pegamos para contextualizar aqui, se você fizer isso, você receberá parte do galardão juntamente conosco desse trabalho. Que Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe. Só um detalhe, é a última aula nossa, né? Então, próximo trimestre, nós estamos aí empenhados, convidamos vocês para continuar com a gente, hein? Glória a Deus. Estamos juntos, né? Deus abençoe.